Olá! 28 de junho foi escolhido como Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A ideia é que nenhuma pessoa se envergonhe do que é, seja qual for sua orientação sexual ou identidade de gênero. Nesse dia, milhões de pessoas em todo o mundo reafirmam o sentimento de orgulho sobre orientações sexuais e identidades de gênero geralmente marginalizadas e reprimidas. É o momento de tornar mais visíveis as reivindicações da comunidade LGBTQIA+, que muitas vezes chegam à justiça. Esse é o assunto dessa edição. Confira comigo. TRF1 concede licença adotante à servidora não gestante dos filhos de casal homoafetivo. Liminar determina que a União unifique os campos nome da nova carteira de identidade, sem fazer distinção entre nome social e civil, bem como exclua o campo sexo. Começa agora. Vem comigo! O período em que uma mãe tem o direito de se ausentar do trabalho para cuidar de seu filho é conhecido como licença maternidade. Trata-se de um direito garantido em lei, tanto a profissionais seletistas quanto a servidoras públicas. Direito esse que, segundo interpretações do Poder Judiciário, vem sendo estendido a casais homoafetivos. É o que você vai entender melhor na reportagem de William Nascimento. A maternidade é, sem dúvida, o sonho de muitas mulheres. O sonho de se constituir uma família e de ser mãe, seja de filhos biológicos ou de filhos adotivos. O fato é que a chegada de uma criança ao lar é algo transformador, por vezes desafiador, e requer dos novos tutores um período de adaptação. Afinal, são rotinas de sono, amamentação, cuidados e, principalmente, a consolidação dos primeiros laços de afeto e carinho entre a mãe e a criança. Segundo a advogada Mariana Covre, especialista em direito de gênero, a criança é a prioridade. A criança é sempre a prioridade. É pensar o melhor interesse do menor, sobre o primeiro aspecto, né? E aí é sobre a chegada da criança, a saúde da criança e a inserção dela nessa unidade familiar. E lógico que a gente considera muito também os direitos da mulher, né? O direito da mulher à saúde, principalmente a mãe gestante que passa por um processo de transformação do corpo físico, hormonal. Ter garantido de forma igualitária os direitos de mulheres e homens naquela unidade familiar, seja ela hétero, seja ela homoafetiva. Então estamos falando, no final das contas, de direitos humanos. Não é por acaso que são garantidos às gestantes direitos como a estabilidade trabalhista após o parto e também a chamada licença ou salário maternidade, regulamentada no país em 1943, com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Naquela época, o afastamento era de 84 dias e era pago pelo empregador. Mas, com o passar dos anos, a Organização Internacional do Trabalho começou a recomendar que os custos fossem pagos pelos sistemas de previdência social, o que no Brasil vem ocorrendo desde 73. Hoje, a licença maternidade é de 120 dias e foi garantida pela Constituição Federal de 1988. No caso das servidoras públicas, o afastamento remunerado pode chegar a 180 dias. Já a licença adotante é de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 2 meses. Mas e quando a licença diz respeito a casais homoafetivos? Segundo a especialista Mariana Covre, falta legislação específica. O Congresso ainda legisla muito pouco sobre essa matéria. Os projetos de lei no Brasil caducam, ou seja, perdem a validade sem serem aprovados no que diz respeito à tratativa específica de proteção dos direitos das pessoas LGBTQIA+.
Por conta desse cenário, a gente sempre está no esforço jurídico, no esforço interpretativo, legal, normativo e constitucional, que é o papel do Supremo, de equiparar os direitos dos casais héteros, esticar aqueles direitos para os casais homoafetivos. Anne Catarine e Lohane dos Santos são casadas há 6 anos. Elas se conheceram em 2014 e o matrimônio foi oficializado em 2018. Motivo de orgulho para o casal, que enxerga o ato como uma forma de conquista e superação. E a gente vê muito isso, né? Muitas pessoas falando de como a gente serve de inspiração e como a gente deixa um legado assim mesmo para as pessoas que convivem com a gente. Junto ao sonho de se casar, também floresceu o de ser mãe. Sonho este que está prestes a se realizar. Elas fizeram o procedimento de fertilização in vitro e aguardam ansiosas a chegada do pequeno Bento. O problema ainda é como a sociedade as enxerga. Pensando assim no que a nossa maternidade representa, eu acho que é muito importante a gente valorizar os que vieram antes, sabe? Porque se hoje a gente pode pensar numa licença maternidade é porque muitas pessoas lutaram para isso antes de nós. É um desafio que a gente está encarando mesmo. Acredito que nesse primeiro momento a gente teve muitas respostas positivas das pessoas que estavam ao nosso redor, muita mensagem de carinho. Mas eu acredito que os desafios vão surgindo e vão aumentando conforme for passando mais ainda o tempo. O primeiro desafio do casal foi a concessão da licença maternidade. Anne é professora em 2 escolas particulares em Brasília e, apesar de não ter gestado o filho, fez tratamento para poder amamentar o bebê, que cresce no ventre da companheira, que é dentista, e abriu mão do auxílio maternidade. Anne foi beneficiada por decisão do STF de março de 2024, que entendeu que, em uniões homoafetivas, se uma mãe não goza da licença, a outra tem esse direito. Ela, sendo mãe gestante, vai ficar em casa com ele, abrindo mão do salário dela, porque é o que ela pode fazer, né? E eu, enquanto mãe não gestante, tirarei a licença. E além de estar ali, né, vivendo esse momento, vou amamentar também. Esse momento de estar com ele nesses dias iniciais e de construir todos esses laços, assim, proporcionados pela lei, o que me deixa muito tranquila, né? Então, vai ser muito maravilhoso. No quesito licença adotante, a Justiça também vem se mostrado favorável aos pleitos de casais homoafetivos. Marinalva Santana é servidora pública. Ela e a companheira à época adotaram uma bebê de apenas 8 meses e conseguiram, por meio de uma decisão judicial, a licença de 180 dias. Tanto a Fundação Municipal de Saúde quanto o tribunal concederam essa licença de acordo com esse prazo. Salvo engano, pela legislação, era só 60 dias, porque a aluna já tinha mais de 6 meses. E nós recorremos ao judiciário e nós pleiteamos 3 vezes, né? Que seja igualada à licença maternidade, que já tinha precedentes, e o Supremo até já tem uma decisões nesse sentido, né? E a juíza, ela concedeu 180 dias para as duas. Recentemente, a 9ª turma do TRF1 manteve decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a uma servidora pública no Piauí a licença adotante de 90 dias. A mulher que é casada com outra servidora que deu à luz a gêmeos pleiteava a licença maternidade de 180 dias, uma vez que ela também teria feito tratamento para amamentar os bebês. Porém, o órgão em que ela trabalha questionava a legitimidade do pedido, uma vez que ela não teria sido a mãe gestante, portanto, não se justificava a licença desejada. Ao julgar o recurso, o relator do caso, desembargador federal Antônio Scarpa, entendeu que a concessão de direitos pela nossa Constituição não é uma planilha contábil, que ao final tem que dar empate. Para o magistrado é preciso garantir dignidade a todos os seres humanos de acordo com as suas peculiaridades e necessidades.
A decisão do STF em março deste ano, que aprovou a licença para casais homoafetivos, uniformiza o entendimento sobre o tema no âmbito do judiciário brasileiro. No voto, o relator ministro Luiz Fux afirmou que a licença maternidade constitui benefício destinado à proteção da maternidade e da infância, de forma que também se destina às mães adotivas e não gestantes em união homoafetiva, que apesar de não vivenciarem as alterações típicas da gravidez, fazem parte da formação do novo vínculo familiar. O ideal é que a gente tivesse uma legislação que contemplasse todas as pessoas nas suas mais diversas formas de diversidade, de pluralidade, independentemente do tipo de unidade familiar, que o Supremo já reconheceu e o legislador também em uma série de legislações esparsas, que são muitas as unidades familiares e todas devem ser respeitadas nos seus aspectos diversos. Para Mariana Covre, esse é apenas o começo de uma mudança proeminente e necessária. Esses precedentes todos enaltecem uma relevância da pauta para impulsionar o Congresso a legislar sobre as matérias, para que a gente não fique dependente de mais processos para o judiciário analisar, de análise de casos individuais, enquanto a gente tem uma coletividade que está inserida nesses direitos e pleiteia esses direitos. Todo ser humano, ao nascer, recebe um nome, que é registrado em um cartório, levando em conta o sexo biológico do recém-nascido. E é de posse dessa certidão de nascimento que o indivíduo vai poder emitir a chamada carteira de identidade, que se torna a maneira como a pessoa se identifica na sociedade para todos os efeitos, civis, legais, sociais ou mesmo relacionais. No caso das pessoas trans, mesmo com os avanços conquistados nos últimos anos, alterar esse documento, por meio do que conhecemos como nome social, representa um desafio que ainda chega à Justiça. Na reportagem de William Nascimento, você vai conhecer um pouco mais essa realidade e a recente conquista dessa parcela da população, que pode impactar na forma como será emitida a nova carteira de identidade nacional. Quando eu peguei minha identidade, foi tipo, eu renasci, tava ali, sabe? O que importa, vamos dizer assim, o papel, a identidade, a certidão, tá ali, eu sou uma mulher. O relato é da modelo Leandra Lira. Ela conseguiu a alteração do nome de registro para o nome com o qual ela se identifica, ou seja, o nome social. Um desafio para as pessoas transgênero, que não se identificam com o seu gênero biológico. Foi um processo um pouquinho demorado, porque foi bem no comecinho, então, acho que foi lá para 2017, 2016. Então, eu dei entrada pelo CRES, que eu fazia acompanhamento, então a Defensoria Pública foi lá e falou sobre isso, que seria mais rápido desse jeito, aí eu entrei nisso e dei entrada. E quando eu fui levar os documentos, já tinha saído uma lei que permitia mudança do pronome e do gênero. A dificuldade para usufruir do direito de ser chamado pela maneira como se identifica é apenas uma das muitas formas de preconceito, discriminação e intolerância que as pessoas LGBTQIA+ enfrentam, na tentativa de minimizar o padrão heteronormativo que prevalece na sociedade. Os poderes judiciário e legislativo vêm atuando. O Decreto 8.727 de 2016 determinou que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional passassem a adotar em seus atos e procedimentos o nome social da pessoa travesti ou transexual, de acordo com o seu requerimento. Já em março de 2018, em resposta à ação direta de inconstitucionalidade 4.275, o STF decidiu que a Lei de Registros Públicos deve ser interpretada de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal. Ou seja, o Supremo entendeu não ser mais necessária a autorização judicial para alteração do registro civil ou comprovação de realização de procedimentos cirúrgicos, sendo necessário apenas o procedimento no cartório.
No mesmo ano, o CNJ editou o provimento 73 de 2018 para orientar os tribunais de justiça e os cartórios sobre como proceder à alteração do nome e gênero das pessoas trans. Em 2022, o governo federal editou o decreto 10.977 regulamentando o formato da nova Carteira de Identidade Nacional. No documento, haveria o campo nome e o campo nome social abaixo, juntamente com a indicação do sexo da pessoa. De acordo com o procurador da República, Lucas Costa, entidades ligadas à defesa das pessoas trans à época foram contra o modelo e acionaram a justiça. Duas associações, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e a ABGLT, ajuizaram uma ação civil pública no Distrito Federal para declarar a ilegalidade desse decreto, porque com esses dois campos, o nome civil e o nome social, existiria uma violação à dignidade da pessoa humana das pessoas transexuais, porque algum tipo de constrangimento poderia surgir com a divergência entre o nome civil e o nome social. Foi a partir dessa provocação que, em maio de 2024, a Justiça Federal em Brasília concedeu liminar em pedido do Ministério Público Federal e de entidades ligadas à defesa dos direitos das pessoas trans, determinando que a União altere o layout da nova carteira de identidade, com a unificação dos campos nome social e civil, sem distinção, e a exclusão do campo sexo, considerando que este seria um dado transfóbico, que expõe desnecessariamente a pessoa identificada. De acordo com a decisão, o prazo para alteração é de 60 dias. Essa decisão que a Justiça Federal adotou no final do mês de maio é um marco na história da proteção das pessoas transexuais, principalmente, que são um grupo muito marginalizado